É simples. Basta dar início a um projeto como eu tenho, né? Que é o fato de você comprar um pouco por mês. Não precisa necessariamente comprar 1000 ações por mês, mas pelo menos comprar alguma coisa por mês dentro das suas possibilidades financeiras. E se o cidadão não puder comprar 1000 ações, ele pode comprar 100 ações, ele vai ter o mesmo desempenho, na minha opinião, só que talvez ele vá demorar um pouco mais para alcançar um patrimônio um pouco mais robustecido. Agora, não é o fato dele começar com 100 ações, que serão sempre 100 ações. O produto, o resultado dessas 100 ações, eles irão se multiplicando aquilo que ele vai também comprando, que ele vai desembolsando, que ele vai aportando, e cada vez mais ele vai ter uma compra sempre maior e não vai ficar sempre aquelas 100 ações. Agora, o importante é começar, tem que começar. As pessoas perguntam, mas ficam inibidas de começar, de dar início a um projeto como esse. Ainda ontem, eu estava conversando com o senhor, que ele está... Quando você está na beira do abismo, você quer fazer alguma coisa, mas você se sente reprimido. Ele falou para mim: seu Barça, mas olha, e se eu comprar um apartamento e pagar aí 5, 6 mil reais por mês, o que o senhor acha? Eu falei: olha, eu acho que o senhor está fazendo um procedimento certo com o ativo errado, porque ao longo do determinado tempo o senhor não vai ter liquidez, vai ser difícil de vender. E outra coisa, jamais o senhor vai poder vender um tijolinho, o senhor vai ter que vender o imóvel inteiro. Se o senhor precisar algum dia de um pequeno valor, o senhor pode vender uma pequena parte, tá entendendo? E uma outra coisa também que eu disse para ele é o seguinte: um elemento que poucas pessoas dão valor num país como o nosso. As ações, elas escondem o patrimônio. Não é como você ter uma Mercedes, que você está exposto, está todo mundo vendo que você tem uma Mercedes, ou você tem um apartamento, enfim. As ações, ninguém vê que você tem as ações. Elas ficam depositadas numa custódia e só você tem acesso a essa custódia. De alguma forma, tenho procurado sensibilizar as pessoas, né? E eu sempre digo para eles o seguinte: olha, eu não quero te seduzir e nem te conduzir. Se você fizer um projeto como esse, você vai alcançar um futuro muito melhor do que esse que tem agora. Se você não fizer, você vai continuar na mesma. É uma decisão sua, não é minha. Eu posso te orientar, te dar alguma orientação, não é isso? Mas a decisão é sempre do indivíduo. Mas se eu tivesse que resumir o seu método em 3 pilares, eu diria que é comprar empresas perenes, que são boas pagadoras de dividendos, ter a disciplina para seguir aportando sempre mês a mês, ou semestre a semestre, ano a ano, enfim, sempre estar comprando mais ações, e ter a paciência para esperar que os resultados apareçam. É mais ou menos esse o resumo do seu método? É essencialmente isso. Você sabe qual é a minha maior preocupação? Esperar caírem os dividendos. Das empresas que eu adquiro, eu não tenho nada que fazer com elas, porque elas têm uma estrutura organizacional, operacional, de resultados. Então, eu só espero os resultados. Agora, o que acontece? Quando eu compro uma ação de uma empresa, eu não estou visando comprar aquela ação para vender. Eu estou comprando aquela ação para que ela possa me proporcionar uma renda mensal. Então, se você quer uma renda mensal, você tem que comprar as ações e guardar. Por exemplo, o cidadão que compra um imóvel para renda mensal, ele não faz que nem o cidadão que opera na bolsa. Compra às 10, vende às 10 e 15, depois recompra às 11, porque o imóvel não tem essa liquidez, tá certo? Então, o que eu procuro mostrar é que ele tem que incorporar da sua filosofia, ou tem que incorporar a filosofia de que ele não é um acionista minoritário, que ele é um pequeno dono da empresa. E como pequeno dono, ele tem que seguir a trajetória do dono principal. Quer dizer, por exemplo, o Setúbal, ele não vende o banco às 10 horas e recompra às 10 e 15, enfim. É isso que tem que fazer, tem que se considerar um pequeno dono do banco. Essa é a postura que o cidadão deve exercitar. E para isso, é preciso que haja tempo, que ocorra tempo. Se ele não tem a condição de comprar um pacote de ações capaz de já lhe proporcionar uma renda mensal, então ele vai fazendo isso daí progressivamente e paulatinamente. E é isso, não tem mistério. Tá certo? Então, tem que haver o quê? Disciplina. E ele tem que saber que, para se alcançar um resultado mais substancioso, tem que ter